A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver o sorteio? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações também às madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais.
para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores ou ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos dar início à nossa live aqui, fazendo uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos estar fazendo uma oração agora ao Espírito Santo para estar apresentando as minhas mãos para o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo e dos 20 livros sorteados da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. E também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora
para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 9, e lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos. Vamos fazer a nossa oração agora para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, mais uma vez, pela presença do Espírito Santo nesta live. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês que estão aqui nos assistindo e que todos sejam muitíssimos abençoados. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora aí o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje, rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. 1 Coríntios, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Coríntios. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios contém 40 versículos, que diz assim: respostas às perguntas acerca do casamento. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quanto ao me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas na causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel, 3 capítulos. O capítulo sorteado é o capítulo de número 3 do livro de Joel. Capítulo de número 3 do livro de Joel contém
21 versículo. Os juízos do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas lhe espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia. É isso vingança que quereis contra mim? Se assim quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. O capítulo sorteado, o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Agora ajunta-te em tropas, ó filhas de tropas, por certear-te sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E eu, tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor entregará até o teu templo, em que aqui está em dor estiver, dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. O livro é a 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. E o capítulo é o capítulo 7 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 7 do livro de 2 Crônicas contém 22 versículos. A glória do Senhor Deus enche o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Números, 36 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo de número 36 do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor Deus.
capítulo 36 do livro de Números, contém 13 versículos, que diz assim: casamento de herdeiras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, da família dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor ordenou o meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E o meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelafeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano de jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daquelas a que vieram pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar as mensagens dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 4. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. E o livro sorteado é o livro
de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo 8 do livro de Josué. Capítulo 8 do livro de Josué contém 35 versículos. Aí é destruída. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente da terra e dispõe-te sobre Ai. Olha, que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente quem para vós outros saqueadores, os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vós poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulo. Livro de Êxodo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 17 do livro de Êxodo. Capítulo 17 do livro de Êxodo. Capítulo 17 contém 16 versículos. A água da rocha em Refidim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? E a nós, a nossos filhos e a todos os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é... Peraí. O livro é... Meu Deus. Gálatas. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos. A nossa filiação em Cristo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e cuidadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, do Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho.
Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro é o livro de Ezequiel, 48 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 12 do livro de Ezequiel. Capítulo 12 do livro de Ezequiel. Contém 28 versículos. O profeta descreve o cativeiro. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que entendam ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás à vista deles como quem vai para o exílio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. O sorteio do livro. O livro é o livro de Colossenses, 4 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. A união com Cristo glorificado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Senhor Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glórias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Denúncia de número 62. Muita atenção com essa denúncia de número 62, dentre as mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Muita atenção com o culto que você tem que fazer com alegria e em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. O culto tem que ser racional. Romanos 12, de 1 a 8, com foco no versículo 1 a 3. E como está escrito na Bíblia Sagrada, para o culto ser verdadeiro, porque se não é verdadeiro, o culto então é mentiroso. Atenção, lembre-se que na igreja quem mente ou acrescenta ou omite tem pragas e maldições, e também é filho do diabo. João 8, 42 a 45. E Apocalipse 22, 18 e 19. Prove na Bíblia Sagrada que o seu segmento espiritual religioso de fé em igreja não está adulterando nem omitindo nenhum dos livros citados nessa denúncia e que as afirmações das 12 igrejas virtuais são mentiras e receba um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. E anuncie essa mensagem de número 23 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag
a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E a oração é a oração de número 5. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. O livro é o livro de Deuteronômios, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo de número 21. Capítulo 21. Capítulo 21 contém 23 versículos. Expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-las e achar alguém morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão a distância até a cidade que estiver em redor do morto. Os anciões da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tem trabalhado nem puxado com o jugo, e trarão a um vale de águas corrente que não foi lavado nem semeados, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Provérbios, 31 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 17 do livro de Provérbios. Capítulo 17. Capítulo 17 contém 28 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte da herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Isaías, 66 capítulos. Vamos ao
sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 43 do livro de Isaías. 43. Livro 43 contém 28 versículos, que diz assim: Só o Senhor Deus resgata Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sabar por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens para ti e aos povos pela tua vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. E o capítulo do livro de 1 Samuel é o capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9 do livro de 1 Samuel contém 27 versículos. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homens de bem. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, disponha-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. E o capítulo é o capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei sortear agora uma das mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 61. 61. Glórias ao nosso Senhor.
As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassou mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deste está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito em todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aqui aos sorteios do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis, seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias contém 18 versículos. Ameaça contra Judá e Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cussi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. E as ofensas com os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Um sorteio de mais um livro. O livro é o livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo é o capítulo 119. Somente o versículo de 49 a 56. 119. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 100, Salmo 119. 49 a 56. Ele lê o versículo 49, 50, 51 e 52. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual
me tens feito esperar? O que consola a minha angústia é isto, que a tua palavra se vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, o livro de Juízes, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Juízes, glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo é o capítulo 15 do livro de Juízes. Capítulo 15 do livro de Juízes contém 20 versículos. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: por certo, pensava eu que as de todas aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã, mas é mais nova. Toma-o, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Capítulo 7 do livro de Eclesiastes contém 29 versículos. Comparadas à sabedoria e à loucura. Versículo 1, 2, 3 e 4. Melhor a boa fama do que um unguento precioso. O dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o tomam em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Glória ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. E o capítulo é o capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora a revelação das ofertas, das denúncias, a revelação das nossas denúncias.
Essas denúncias te traz o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Números, capítulo 36. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Josué, capítulo 8. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 17. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 4. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 12. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Deuteronômicos, capítulo 21. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 17. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 43. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Salmos 119, mas somente no capítulo 49 a 56. Glórias ao nosso Senhor. E você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 15. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 7. E por último, você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus, diretamente para você, assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social,
e o link e o horário das nossas lives, das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar no perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas igrejas, nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus e além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas igrejas, nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do Espírito Santo nesta live, gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nesta live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Espero vocês na próxima live. Meu muitíssimo amém.